E se tudo em que você acreditou sua vida inteira estivesse errado? Félix passou anos convencido de que nunca poderia ser pai. Ele construiu sua vida ao redor dessa certeza, mantendo distância de qualquer laço emocional que pudesse quebrá-lo. Mas uma noite mudou tudo. E um mês depois, Angelina, sua assistente, lhe dá a notícia impossível. Ela está grávida dele. Só que Félix não acredita. Ele a rejeita. Ele duvida. E com isso, empurra para longe a única pessoa que realmente se importava com ele. Mas a verdade tem um jeito cruel de nos alcançar. E quando Félix descobre que pode ter cometido o maior erro da sua vida, já pode ser tarde demais. Agora, resta apenas uma pergunta. Ele conseguirá consertar o que destruiu? Félix digitava rapidamente no teclado, ignorando o relógio que marcava quase meia-noite. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pela luz fria do monitor. Do lado de fora, a cidade se espalhava como um mar de luzes, mas ele não tinha tempo para admirar a paisagem. O trabalho exigia concentração, e ele preferia assim. O silêncio sempre fora mais confortável do que conversas desnecessárias. A porta do escritório se abriu sem um aviso, e Angelina entrou com uma xícara fumegante. Você precisa descansar, Félix. Está há horas nisso. Ele não desviou os olhos da tela. Termino em alguns minutos. Já ouvi isso antes. Ela pousou a xícara ao lado dele e cruzou os braços. Se continuar assim, vai desmaiar sobre o teclado. Félix soltou um suspiro discreto. Angelina trabalhava com ele há anos e conhecia seus hábitos melhor do que ninguém. Às vezes, até bem demais. Você também está aqui até tarde. Alguém tem que garantir que você coma. Dessa vez, ele ergueu os olhos. O olhar de Angelina encontrou o dele por um segundo a mais do que deveria. Um momento silencioso se estendeu entre os dois, carregado de algo não dito. Félix afastou o olhar primeiro, voltando à tela. Obrigado pelo café. Ela assentiu, hesitou por um instante e saiu, deixando apenas o aroma quente da bebida no ar. O dia seguinte seguiu o mesmo ritmo. Reuniões, telefonemas e a constante movimentação do escritório. Félix mantinha a postura impecável, um profissional irretocável. Mas sempre que Angelina estava por perto, ele percebia algo diferente. Pequenos detalhes que pareciam querer dizer mais do que deviam. À noite, durante um evento corporativo, o inesperado aconteceu. Uma tempestade forte assolou a cidade, cancelando voos e bloqueando estradas. Félix e Angelina ficaram presos em um hotel próximo, sem previsão de retorno. Isso é um absurdo. Félix passou a mão pelos cabelos, olhando o celular sem sinal. Não podemos fazer nada além de esperar. Angelina segurava a chave do quarto que receberam na recepção. Pelo menos temos onde passar a noite. Os corredores do hotel estavam silenciosos, interrompidos apenas pelo som da chuva contra as janelas. No quarto, a tensão entre eles se intensificou. Félix tirou a gravata e sentou-se no sofá, massageando as têmporas. Angelina o observava. Você já parou para pensar que talvez seja bom não estar trabalhando por uma noite? Ele soltou uma risada seca. Não saber o que fazer com o tempo livre nunca foi um problema para mim. Ela o estudou por um instante antes de caminhar até o frigobar e pegar uma garrafa de vinho. Então, talvez devesse aprender. Ela serviu 2 taças e estendeu uma para ele. Félix hesitou, mas aceitou. O vinho era suave e o silêncio que se seguiu foi diferente do que estavam acostumados. Não era incômodo, mas carregado de algo que crescia entre eles há muito tempo. Trabalhamos juntos há anos, disse Angelina, girando o líquido em sua taça. Mas às vezes sinto que não sei quase nada sobre você. Félix franziu a testa. Você sabe o suficiente. Sei como gosta do café,
Sei que sempre ajeita os punhos da camisa antes de uma reunião. Sei que evita conversas sobre família. Angelina o encarou. Mas isso não significa que eu te conheça de verdade. Félix ficou em silêncio por um momento, observando as sombras projetadas pela luz do abajur. Algumas coisas são mais fáceis de manter à distância. Angelina sorriu de leve, como se já esperasse essa resposta. E isso te faz feliz? Ele não respondeu. O silêncio que se instalou foi diferente dessa vez. O tempo pareceu desacelerar quando ela se aproximou um pouco mais. Félix sentiu o perfume suave dela, percebeu a forma como seus olhos brilhavam sob a luz fraca. Félix. O nome dele escapou dos lábios dela como um sussurro, e ele soube naquele instante que nada mais seria o mesmo. Angelina não recuou quando ele levou a mão até o rosto dela, tocando sua pele com hesitação. Ela também não se afastou quando ele inclinou a cabeça, aproximando-se devagar. E então aconteceu. O primeiro beijo foi lento, como se ambos testassem os próprios limites. Mas a hesitação logo se transformou em necessidade, e a noite os envolveu completamente. Quando a tempestade finalmente se acalmou, o mundo havia mudado para os dois. Félix acordou antes do amanhecer. Angelina ainda dormia ao seu lado, sua respiração leve e tranquila. Ele a observou por um longo instante, a mente tomada por pensamentos conflitantes. Algo dentro dele o alertava que essa mudança não poderia ser ignorada. Levantou-se devagar, vestindo a camisa e caminhando até a janela. A cidade começava a despertar sob a luz fraca da manhã. Não podia negar que aquela noite havia significado algo. Mas o que exatamente significava? Félix não tinha essa resposta. Ainda não. Angelina encarava o teste de gravidez sobre a pia do banheiro. 2 linhas. O resultado era claro, definitivo. Seu coração martelava no peito enquanto tentava processar a realidade. Grávida. Ela passou as mãos no rosto, sentindo a respiração irregular. Pensou em Félix. Pensou na forma como ele sempre mantinha distância, na muralha invisível que nunca permitia que ninguém atravessasse. Como ele reagiria? A resposta veio como um sussurro frio em sua mente. Mal. Nos dias seguintes, Angelina tentou agir normalmente. Mas cada vez que via Félix no escritório, sentia o estômago se revirar. E não era apenas pelo enjoo matinal. Ela precisava contar. Não havia como adiar mais. No final do expediente, esperou até que todos saíssem. Com as mãos suadas e o coração disparado, entrou no escritório dele. Félix digitava algo no computador, concentrado como sempre. Félix, preciso falar com você. É importante. Ele não desviou os olhos da tela. Pode esperar? Não. Estou grávida. O som das teclas cessou abruptamente. Félix parou, os olhos fixos na tela como se as palavras dela ainda estivessem flutuando no ar. Lentamente, ele virou a cadeira para encará-la. O quê? Angelina engoliu em seco. Estou grávida. A incredulidade tomou conta da expressão de Félix. Ele piscou algumas vezes, como se esperasse que ela desfizesse a frase. Isso é impossível. Não, não é. Eu fiz o teste. Ele se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Deve haver algum engano. Eu não posso ter filhos, Angelina. Você tem um filho agora. Não. Félix soltou um riso amargo, passando a mão pelos cabelos. Eu fui diagnosticado como infértil anos atrás. Então você está errada. A dor cortou Angelina como uma lâmina. Você realmente está me chamando de mentirosa? Não é isso. Félix hesitou, sua expressão dura. Mas algo está errado. Talvez o teste esteja errado. Eu fiz mais de um. O silêncio caiu entre os dois. Félix finalmente parou de andar, seu olhar cravado nela, carregado de algo que Angelina não conseguia decifrar.
Se isso for verdade, ele respirou fundo. Então, o pai pode ser outro. O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago. Você está dizendo que eu te traí? Félix não respondeu. Angelina riu, mas era uma risada amarga, carregada de mágoa e indignação. Eu deveria ter imaginado. Ela cruzou os braços, a voz trêmula de raiva. Você prefere acreditar em um diagnóstico antigo do que na mulher que trabalhou ao seu lado por anos. Félix desviou o olhar. Eu não posso aceitar isso assim, Angelina. Ela sentiu os olhos arderem, mas se recusou a derramar lágrimas na frente dele. Pois não precisa aceitar nada. Eu não vim aqui pedir permissão. Vim porque achei que você deveria saber. Félix apertou os punhos. O que você espera que eu faça? Nada. Angelina deu um passo para trás. Porque você já deixou claro o que pensa de mim. Ela virou-se e saiu, fechando a porta com força. O silêncio no escritório de Félix pareceu ensurdecedor. Nos dias seguintes, Angelina tentou seguir sua rotina normalmente, mas nada parecia o mesmo. Félix também não estava bem. Ele tentava se convencer de que estava certo, que aquilo não fazia sentido. Mas toda vez que ficava sozinho, a dúvida sussurrava em seu ouvido. O escritório parecia mais silencioso sem Angelina. Félix tentava ignorar o incômodo que crescia dentro dele a cada dia. A ausência dela era palpável, a mesa vazia, a falta de seu café na hora exata, a ausência dos pequenos lembretes que sempre apareciam em sua agenda antes mesmo de ele pedir. Ele estava irritado consigo mesmo por perceber tanto a falta dela, mas o que o incomodava ainda mais era a dúvida que insistia em atormentá-lo. Se Angelina estivesse mentindo, por que teria sido tão firme? Por que teria olhado nos olhos dele com tanta mágoa e convicção? Ele pressionou os dedos contra as têmporas. Não podia permitir que esse pensamento criasse raízes. Ele sabia que não podia ter filhos, mas e se ele estivesse errado? A inquietação se transformou em algo insuportável. Ele pegou o telefone e discou um número que não ligava há anos. A voz do médico atendeu do outro lado. Doutor, preciso de uma consulta. Horas depois, sentado no consultório, Félix se sentia ridículo por estar ali. O médico revisava seu antigo diagnóstico, folheando os papéis com atenção. Você recebeu esse diagnóstico há quanto tempo? Perguntou o doutor. 7 anos. O médico assentiu. Entendo. E o senhor repetiu os exames recentemente? Félix franziu a testa. Não, mas não é necessário. O senhor mesmo disse que a infertilidade era definitiva. O médico ergueu os olhos. Félix, a medicina evolui. Diagnósticos mudam. Infertilidade não significa impossibilidade absoluta. Significa uma baixa probabilidade. Alguns casos regridem com o tempo. O estômago de Félix se revirou. Está dizendo que é possível que eu... Há uma chance. A sala pareceu girar por um instante. Angelina estava dizendo a verdade. O peso dessa conclusão caiu sobre ele com uma força esmagadora. Félix passou a mão pelo rosto. Eu fiz algo terrível. O médico manteve-se em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu neguei algo que poderia ser verdade. Disse coisas que nunca deveria ter dito. O médico inclinou a cabeça. Parece que você já sabe o que precisa fazer. Félix saiu do consultório sem saber como respirar direito. A cada passo, a culpa crescia dentro dele. Ele precisava falar com Angelina, ligou para ela, chamou até cair na caixa postal. Tentou de novo, nada. Frustrado, enviou uma mensagem. Precisamos conversar, é importante. Nada. Angelina estava decidida a ignorá-lo. Mas ele não ia desistir. No dia seguinte, soube que ela havia solicitado transferência para outro setor da empresa. Era a prova de que ela queria se afastar de vez. O desespero cresceu dentro dele. Naquela noite, ele dirigiu até o prédio dela. Parado diante da porta, hesitou.
E se ela o mandasse embora? Você merece isso. Mas ele precisava tentar. Respirou fundo e bateu a porta. Depois de alguns segundos, Angelina abriu. Seu olhar endureceu ao vê-lo. Kimbuí, o que você está fazendo aqui? Félix limpou a garganta. Podemos conversar? Angelina cruzou os braços. Já conversamos. Você deixou bem claro o que pensa. Eu fui ao médico. Ela piscou, surpresa. E daí? Eu estava errado. Angelina estreitou os olhos. O que quer dizer com isso? Félix inspirou fundo. Ele disse que diagnósticos mudam, que é possível que eu tenha sido fértil esse tempo todo sem saber. Ela o encarou, imóvel. Então agora, porque um médico te disse, você acredita? Angelina, você não acreditou em mim. Sua voz falhou. Você preferiu acreditar em um pedaço de papel antigo a acreditar na mulher que trabalhou ao seu lado por anos. O peito de Félix apertou. Eu tive medo. Angelina riu sem humor. Medo? Você me humilhou, Félix. Me chamou de mentirosa. Questionou minha lealdade, minha dignidade. Eu sei. A voz dele saiu baixa. E eu me arrependo de cada palavra. O silêncio entre eles era sufocante. Félix hesitou. Posso entrar? Angelina não respondeu de imediato. Então, lentamente, deu um passo para o lado, permitindo sua entrada. Ele soube que essa era sua última chance e não ia desperdiçá-la. O silêncio dentro do apartamento de Angelina era quase tão pesado quanto a tensão entre os dois. Félix olhou ao redor. Tudo estava organizado, meticuloso, mas ele percebeu um detalhe que nunca teria notado antes: a ausência de qualquer sinal de outra pessoa. Nenhuma peça de roupa masculina, nenhum vestígio de que houvesse outro homem em sua vida. Isso deveria ser óbvio. Mas depois do que ele disse, Angelina cruzou os braços e permaneceu perto da porta, como se decidida a não se aproximar. Diga o que veio dizer. Félix enfiou as mãos nos bolsos, tentando conter o nervosismo. Eu sei que desculpas não são suficientes, mas preciso dizer que me arrependo do que fiz. Ela arqueou uma sobrancelha. Do que exatamente? Ele soltou um suspiro e passou a mão pelo rosto. De tudo. De não ter acreditado em você. De ter dito coisas que... Ele fechou os olhos por um segundo. Eu estava com medo, Angelina. Medo de algo que eu nunca achei que fosse possível para mim. Angelina riu, mas não havia humor ali. Medo, isso justifica me humilhar? Me fazer sentir que eu era uma qualquer? Félix sentiu o estômago revirar. Eu fui um idiota. Eu estava preso a um diagnóstico antigo, preso a uma certeza que me mantinha seguro. A ideia de ser pai... Angelina estreitou os olhos. Assusta você? Assustava. Mas agora... Ele hesitou. Agora só consigo pensar no que perdi por ter sido tão cego. Angelina desviou o olhar. Eu passei semanas sozinha com isso, lidando com a sua rejeição, com a sua falta de confiança. Félix assentiu lentamente. Sei que estraguei tudo, mas quero consertar. Ela riu, sem acreditar. Consertar? Félix, você acha que pode simplesmente aparecer aqui e dizer que se arrepende e tudo vai ficar bem? Ele sustentou o olhar dela. Não. Mas quero tentar. Angelina apertou os braços ao redor do próprio corpo, como se tentando se proteger de algo. Eu não posso passar por isso de novo. Se você quer entrar na vida desse bebê, precisa estar realmente aqui. Não só porque descobriu que pode ser pai, mas porque quer ser. Félix deu um passo à frente. Eu quero. E estou disposto a provar isso para você. Angelina observou cada detalhe dele, como se tentasse encontrar algum sinal de hesitação. Você quer mesmo, Félix? Ou está aqui porque se sente culpado? Ele respirou fundo. Eu me sinto culpado, sim.
Mas não é por isso que estou aqui. Estou aqui porque, quando ouvi o coração do bebê pela primeira vez no consultório do médico, percebi o quanto fui estúpido. Os olhos de Angelina se arregalaram. Você fez exames? Félix assentiu e ouviu os batimentos. Ele riu baixinho, sem humor. E naquele momento eu soube. O silêncio entre eles foi diferente dessa vez, mais suave. Angelina respirou fundo. Eu não sei se consigo confiar em você de novo. Félix não desviou o olhar. Me deixe tentar. Ela hesitou, depois lentamente assentiu. Se você realmente quer fazer parte disso, venha comigo na minha próxima consulta. Félix sentiu o peito apertar. Eu estarei lá. Ele sabia que essa era apenas a primeira barreira, mas também sabia que não deixaria escapar essa chance. Félix esperou do lado de fora do consultório, tentando manter a respiração sob controle. O som abafado de passos e vozes ecoava pelo corredor, mas sua atenção estava presa à porta fechada à sua frente. Angelina saiu da sala com um envelope nas mãos. Quando seus olhares se encontraram, algo dentro dele se revirou. Ela não disse nada de imediato, apenas entregou o papel para ele. Aqui está. Félix abriu o envelope com dedos hesitantes. O exame mostrava a imagem do bebê, pequena, ainda indefinida, mas inegavelmente real. Seu filho. Ele engoliu em seco. Posso ficar com isso? Angelina assentiu. Félix manteve os olhos na imagem, tentando processar o que sentia. Medo, sim, mas também algo diferente. Algo que nunca havia sentido antes. Quando é a próxima consulta? Daqui a 3 semanas. Eu quero ir. Angelina o estudou por um momento antes de responder. Então vá. Mas vá porque quer, não porque sente que deve. Félix olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, percebeu o peso real de suas palavras. Eu quero. Nos dias que se seguiram, Félix começou a mudar. Angelina notou. A cada manhã, encontrava uma garrafa de chá de gengibre em sua mesa, algo que ajudava com os enjoos. Não havia notas explicativas, mas ela sabia de quem era. Uma noite, quando ela saiu do escritório mais tarde do que o normal, encontrou Félix parado na entrada do prédio. Você precisa de um carro para voltar para casa. Ela cruzou os braços. Eu estou bem, eu sei, mas me deixa fazer isso. Houve um longo silêncio antes de ela entrar no carro. A confiança não voltaria do dia para a noite, mas algo estava mudando. Na consulta seguinte, Félix chegou cedo. Angelina o observou enquanto ele aguardava ao lado dela. Ele parecia nervoso, como se estivesse prestes a enfrentar algo muito maior do que reuniões de negócios e contratos milionários. Quando o médico ligou o som do ultrassom, o batimento do bebê preencheu a sala. Félix segurou a respiração. Isso é ele? Angelina assentiu, olhando para ele com cautela. Félix passou a mão pelo rosto. Meu Deus! Ela estendeu a mão hesitante, tocando a dele. Félix entrelaçou seus dedos nos dela, e pela primeira vez, Angelina sentiu que ele estava realmente ali. O tempo passou. Félix começou a frequentar mais consultas, a aprender sobre cada fase da gravidez. Um dia, Angelina o encontrou parado na sala de reuniões, folheando um livro sobre paternidade. Você está estudando? Félix fechou o livro devagar. Quero saber tudo o que puder. Angelina cruzou os braços, estudando-o. Eu não esperava isso de você. Ele sorriu sem desviar o olhar. Nem eu. O 8º mês chegou mais rápido do que imaginavam. Angelina já não tentava afastá-lo. Félix já não duvidava do que sentia. Numa noite chuvosa, semelhante àquela em que tudo começou, Angelina sentiu a primeira contração. Félix estava em uma reunião quando recebeu a ligação. Félix, acho que é hora. Ele saiu correndo. O caminho até o hospital pareceu mais longo do que qualquer outra viagem que já fez. Quando chegou ao quarto de Angelina, encontrou-a suando, respirando fundo entre as contrações.
Ele pegou sua mão. Estou aqui. Ela segurou firme. As horas se arrastaram. Félix ficou ao lado dela o tempo todo, murmurando palavras de encorajamento. Então, finalmente, o choro do bebê preencheu o quarto. Félix sentiu o ar deixar seus pulmões. O médico sorriu. Parabéns, é um menino. Félix olhou para Angelina, que segurava o bebê com lágrimas nos olhos. Quando ela estendeu o pequeno para ele, Félix hesitou. Vai segurá-lo ou não? Angelina perguntou com um pequeno sorriso. Félix pegou o bebê nos braços. Ele era tão pequeno, tão frágil, mas tão dele. Um nó se formou em sua garganta. Oi, pequeno! Angelina o observou. Pela primeira vez, viu algo diferente em Félix. Não era mais o homem que negava o que sentia. Era um pai. Félix sentou-se ao lado dela, segurando o filho entre eles. Angelina se inclinou levemente contra ele, e Félix sentiu algo quebrar dentro dele. Não de um jeito ruim, mas como se algo estivesse finalmente sendo reconstruído. Acho que você realmente mudou. Félix sorriu. Eu sei que mudei. O bebê se mexeu em seus braços, e Félix o segurou com mais firmeza. Eu nunca vou deixar vocês. Angelina fechou os olhos por um instante. Eu sei. O silêncio que seguiu não foi incômodo. Foi paz. E, finalmente, Félix entendeu o que era felicidade.